Olá, meus amores, muito bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje, nós vamos fazer as atividades que estão propostas aí no livro de vocês, de língua portuguesa, né? No livro integrado, a parte de língua portuguesa. Páginas 87, 88, 89, 90 e 91 e 92. Então, nós vamos das páginas 87 até a página 92, tá bom? Então, vamos lá. Número 1, você vai ler comigo o texto para responder as questões. Então, nós temos aí o texto Arroz de Carreteiro, né? E o texto diz assim: carne seca ou charque, bastante cebola, arroz, sal, água. Deixe a carne de molho de véspera. No dia seguinte, mude a água a fervente e corte as tirinhas. Refogue bastante as cebolas, mas não deixe escurecer muito. Refogue aí a carne seca ou charque. Refogue também o arroz. Junte água quente e sal. E se faltar, a meio cozimento, baixe fogo e deixe o arroz acabar de cozinhar, né? É uma receita de arroz carreteiro. Letra A. Qual é a finalidade desse texto, dessa receita? A finalidade do texto é mostrar como se prepara, né, o arroz carreteiro. Letra B. Os textos, eles são organizados em duas partes, não é verdade? Então, que nome essas partes recebem, né? Esse texto é uma receita. E as receitas, geralmente, elas são organizadas em duas partes, né? Quais são os nomes que essas partes recebem? Bem, eles são organizados assim, ó, ingredientes e modo de fazer. Esses são os nomes que essas partes vão receber. Ingredientes e modo de fazer, porque são organizados em duas partes. Agora, se vocês perceberem, os verbos aí, eles estão empregados em qual modo? No modo infinitivo, no modo imperativo ou no presente? Vocês vão assinalar somente uma alternativa dessa aí, tá bem? Letra D. Onde encontramos textos como esse? Lá na página 88 está perguntando onde nós vamos encontrar esses tipos de texto. Geralmente nós encontramos em livros de receitas, em revistas de culinária, em sites, não é verdade? São nesses lugares onde nós vamos encontrar esse tipo de texto. Bem, vamos dar uma lida aí no texto institucional da página 88. Esse gênero textual tem a função de instruir ou orientar o leitor como preparar uma receita culinária, entender regras de jogos ou brincadeiras, bulas de remédio. Os verbos geralmente são empregados no modo imperativo para chamar a atenção do leitor. Geralmente os verbos no texto institucional, né, que são os textos que vão fazer bula, receitas, né, eles estão no imperativo, os verbos, porque eles vão expressar uma ordem, né, dando uma ordem, chamando a atenção do leitor. Número 2. Agora, releia o texto excluindo as palavras destacadas. Se você reler esse texto excluindo as palavrinhas que estão destacadas, o que vai acontecer? O texto vai continuar tendo sentido ou vai deixar de ter sentido? É isso que eu preciso saber de vocês, tá? Agora nós vamos entrar na parte de conjunções e de locuções conjuntivas. Antes da gente entrar nessa parte, eu quero falar para vocês o que são conjunções. Conjunções são palavrinhas que vão ligar duas ou mais frases. Isso são conjunções. Conjunções são palavras que vão ligar duas ou mais frases. Vocês irão ver ao decorrer das atividades como que as conjunções vão se encaixando. Então, vamos lá. Essas pequenas palavras, elas têm uma função importante no texto, tá escrito no quadrinho amarelo. Elas conectam, né? Elas ligam palavras ou partes maiores de um texto e elas não estabelecem uma relação de sentido, elas ligam uma frase à outra. A palavra que tem essa função, ela se chama locução,
conjunção ou locução conjuntiva. A palavra que tem a função de ligar duas ou mais frases, elas se chamam conjunções ou locuções conjuntivas, tá bem? Então, vamos ler aí, ó. Vamos ler a parte dessa receita aí, ó. Junte água quente e sal, se faltar. São conjunções, porque olhem só. Observe como nós poderíamos escrever, ó. Junte água e sal desde que falte. Aí seria uma locução conjuntiva, desde que, né? Porque são duas palavrinhas aí para poder dar o sentido, tá bom? No número 4. A seguir, conheçam algumas conjunções, locuções conjuntivas e a relação de sentido que elas estabelecem. Então, nós temos, ó, a classificação delas. Podem ser aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas, explicativas, causais, condicionais, conformativas ou temporais. As aditivas vão te dar a relação, a ideia de soma, a ideia de adição. Então, as locuções ou conjunções podem ser e, nem, mas, também, mais ainda. As adversativas, elas nos dão a ideia de oposição, de contraste. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto. As alternativas nos dão uma ideia de escolha. Ou, ora, quer. As conclusivas nos dão a ideia de conclusão. Pois, porque, que, portanto, logo, por. As explicativas nos dão a ideia de explicação. Porque, que, pois. As causais nos dão uma ideia de causa, de um motivo. Por exemplo, se, caso, contanto que. As condicionais nos dão a ideia de condição. Por exemplo, se, caso, contanto que. As conformativas nos dão a ideia de conformidade. Como, conforme, segundo. E as temporais nos dão a ideia de tempo. Quando, enquanto, logo, que, assim que. Então, essas conjunções e as locuções e as relações, as classificações delas estão nesse quadrinho aí, tá? Então, vamos para as atividades seguintes. Eu vou estar explicando e vocês vão fazendo comigo com atenção. Nos enunciados abaixo, há duas frases isoladas. Você deve conectá-las através de uma conjunção, observando a relação indicada nos parênteses. Então, olhem só. Letra A. Chegou atrasada, saiu tarde de casa. São duas frases. Vocês farão a junção dessas frases usando uma conjunção. Nesse caso, vocês irão utilizar uma conjunção de explicação. Então, nós temos aí as conjunções de explicação, as conjunções explicativas. Podemos usar o porquê, o que ou o pois para juntar essa frase. Então, eu vou dar o exemplo para que vocês entendam. Olhem, chegou atrasada porque saiu tarde de casa. Eu consegui juntar as duas frases usando uma conjunção. Entenderam? É isso que vocês irão fazer nas outras. Ó, eu saí, ele chegou. Vocês irão juntar essas duas frases utilizando uma conjunção de tempo, tá bem? Então, vocês podem usar quando, enquanto, logo que, assim que, tá? Li o livro que você me indicou. Eu não gostei. Vocês irão utilizar uma conjunção de oposição para juntar essas duas frases. Então, aí nós temos as oposições. Vamos ver. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto. Então, vocês vão juntar usando essas conjunções, tá? A professora não chegou. Nós não devemos entrar na sala. Uma conjunção de conclusão. Quais seriam? Pois, porque, que, portanto, logo ou por. Vocês vão utilizar uma dessas conjunções conclusivas que melhor se adeque a essa frase para que elas fiquem unidas, tá bom? Porque como nós entendemos, conjunções são palavrinhas que vão unir duas ou mais frases. Página 90, número 6.
Leia o título de uma reportagem. O título é: Brasileiro tomaria menos refri se o preço fosse salgado. Sobre qual assunto você acha que a reportagem vai tratar? Tá? Qual é o assunto? Aí é uma resposta pessoal. B. Por que a palavra refri vai aparecer entre aspas? Refri aí é a abreviatura de refrigerante. Por isso que a palavra está entre aspas. Letra C. Qual é o sentido da palavra salgado? Nesse caso aí, a palavra salgado não é salgadinho de comer. Qual é o sentido que a palavra salgado aí está falando? Está se referindo ao preço absurdo do refrigerante, né? O aumento exagerado. Qual é o conectivo, ou seja, qual é a conjunção que está ligando as duas partes do título? Qual é a conjunção que vai ligar aí? Vocês vão precisar observar qual é a conjunção. Em seguida, na letra E, vocês vão me dizer qual é a relação que está estabelecendo. Está estabelecendo uma relação de oposição? Está estabelecendo uma relação de adição? Está estabelecendo uma relação de condição ou uma relação de conclusão? Tá bem? Vocês vão marcar apenas uma. Número 7. Leia a seguir um trecho dessa reportagem. Então, nós temos um trecho da reportagem onde vocês vão responder. De acordo com a reportagem, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, e outros órgãos querem diminuir o consumo de refrigerantes e sucos industrializados no Brasil. Qual é a causa dessa intenção? Por que esses órgãos querem fazer isso? Aí vocês precisam escrever. Número 9. A possibilidade de aumentar a taxação de bebidas açucaradas gerou um debate. Analise o resultado de uma pesquisa realizada pelo Datafolha, que é um instituto de pesquisa. Foram ouvidas 2.070 pessoas de 129 municípios de 10 a 16 anos de idade. Então, nós temos um gráfico aí dizendo, né, se diminuiria muito, se diminuiria um pouco e tal. Na página 92, vocês irão responder as questões relacionadas a esse gráfico. O que o título do gráfico transmite ao leitor? O que esse título quer dizer? Qual é o título do gráfico? De olho nos preços. Então, o que esse título quer transmitir? Quer transmitir ao leitor para ele observar os preços, não é verdade? Número 11. O objetivo do gráfico é informar o leitor que deve substituir refrigerante por sucos industrializados ou informar o resultado de uma pesquisa sobre o consumo de refrigerantes e sucos industrializados se o preço fosse elevado. Então, apenas uma alternativa. Número 12. O resultado confirma o que o título diz? Justifique. O resultado, dessa pesquisa confirma o título? Número 13. De acordo com o resultado da pesquisa, todas as pessoas entrevistadas consomem refrigerantes ou sucos industrializados? Aí é uma pergunta, né? Na verdade, a editora não colocou aí um ponto de interrogação, é uma pergunta. De acordo com o resultado da pesquisa, todas as pessoas entrevistadas consomem refrigerantes ou sucos industrializados? Aí você vai dizer se sim ou se não. Número 14. Existem diferentes formas de construir gráficos. Que tipo de gráfico é esse? Esse gráfico, ele está na vertical, ele está na horizontal? Vocês vão me dizer. Número 15. Os símbolos e ilustrações estão relacionadas ao texto? Aos textos? 16. Releia o segundo texto do gráfico. Observe os conectivos destacados, ou seja, as conjunções. Que relação elas estabelecem? Vocês vão me dizer. Aí, a conjunção E, ela vai estabelecer uma relação de adição, de soma, de oposição, de contraste, de alternância, de escolha, de conclusão, de explicação, de causa, de motivo, de condição, de conformidade ou de tempo. Em todos eles, vocês vão escrever qual é a relação estabelecida por essas conjunções, tá bom? E, ou caso. Quais são as relações estabelecidas por essas conjunções, tá? Espero que vocês tenham entendido. Vamos ficar por aqui. Beijocas!